Hoje é dia de falar sobre monitoramento e falar sobre métricas. A gente vai fazer um vídeo técnico aqui utilizando o Spring Actuator. Pessoal, o Spring Boot Actuator ele é um módulo do Spring Boot que adiciona endpoints para monitoramento e métricas da sua aplicação back-end. Ou seja, ele vai mostrar como a tua aplicação está funcionando em tempo real, sem frescura, sem que tu precise criar muitos códigos para isso, tá? Mas antes de a gente entrar nessa parte técnica, não esqueça, pessoal, de deixar o seu like aqui no vídeo, de compartilhar em suas redes sociais e, claro, ative o sino de notificação para que você receba mais vídeos técnicos como esse. E, obviamente, só um recado, né? Não esqueça que nós temos o clube de membros abertos, que é R$ 4,99 apenas, tá? R$ 4,99 apenas você se torna um apoiador do canal e me ajuda a criar mais conteúdos como o de hoje, beleza? E agora, pessoal, eu vou jogar aqui, trocar a perspectiva e a gente vai conversar um pouquinho. Bom, eu quero lembrar para todo mundo que o Spring Actuator ele vem sofrendo atualizações, ele vem sofrendo modificações e faz um longo tempo que eu não utilizo, que eu não preciso mais utilizar porque ele já está implementado nas minhas APIs lá do trabalho, certo? Então aqui é o seguinte, ó, qual que seria a função principal do Actuator? Se eu fosse falar resumidamente, o Actuator ele serve para monitoramento, né? Como eu já falei. Ou melhor, para tu poder gerenciar a tua aplicação em produção. Então ele vai expor várias informações úteis para ti que é desenvolvedor. Quais informações úteis, Matheus? O estado da aplicação, ou seja, se ela está rodando, se tem falhas ou não. O uso de memória, a quantidade de threads, o uso de CPU, métricas e tempos de resposta, a quantidade de requisições por endpoints, se o teu banco está up, se o servidor onde tu hospedou tem internet. Então, tudo isso o Spring Actuator faz. Sem contar nos status de health checks, que a gente chama, para verificar de fato a saúde do teu servidor. Então aqui, pessoal, como eu falei, ó, faz tempo que eu não utilizo ele, mas eu resolvi trazer porque tem uma galerinha me cobrando. Então eu vou colocar aqui dev, um group, né? Dev, Matheus LF, e eu vou colocar Actuator. E aqui eu vou usar o Maven, o Java 355 e eu estou usando o Java 17, tá? A única coisa que tu precisa para trabalhar em cima do Actuator é como eu vou monitorar os endpoints, eu preciso ter o Spring Web para fazer o RESTful da minha aplicação, né, que faz uso do Spring MVC. Desligou as lâmpadas aqui, rapaziada. Beleza. Isso aí já me deixa cabreiro, pessoal, porque eu tô assistindo Invocação do Mal, fazer um parênteses aqui, né? E, cara, que filme, hein? É complicado, rapaziada, ficar assistindo esses filmes aí, principalmente se for de noite, tá? As coisas acontecem. Bom, vamos continuar aqui, sem mais brincadeira. Eu vou vir aqui no Edge Dependence e eu vou colocar a única biblioteca que, nesse meu caso, para esse exemplo, é importante. Então, eu vou colocar o Actuator, que é o Spring Boot Actuator. Ó. Supports building or custom endpoints that let you monitor and manage your application. Beleza? Então, aqui, para a gente monitorar. Então, peguei aqui, adicionei essas duas bibliotecas, pode ser que dê bom, pode ser que não dê bom, e eu vou fazer o generate, perfeito? Então, fez o generate, eu vou abrir na minha pasta de downloads mesmo, vocês não estão vendo porque ele caiu no meu outro monitor, vou jogar para cá, vou descompactar, pronto, e agora eu vou abrir o IntelliJ, você pode usar a sua IDE de preferência, mas se você utilizar o Spring, o IntelliJ, você tem o cupom MatheusLFC nas lojas lá da JetBrains, que vai ter um desconto de 30% na assinatura anual. Fechou? Deixa eu abrir aqui o Spring Open.
Eu vou lá no Downloads e vou colocar o Actuator. Pronto. Deixa eu fechar esse classe utilitárias, que é do meu último vídeo. Beleza. Vou mandar abrir de novo, porque deu downloads. Falar nisso, tem um inscrito que me mandou uns scripts para melhorar a minha abertura de projetos, só acabei não conseguindo ver. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, ó, só o fato de eu ativar o Spring Actuator e rodar a minha solução em Spring, eu vou dar um play aqui, ele está compilando, tá? Vou fechar a outra janela. Ó, eu dei o play aqui, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, opa, esse aqui é o meu Discord. Eu vou abrir aqui o browser e vou colocar assim, ó, localhost 8080/actuator. E aqui, pessoal, ele já me mostra alguns endpoints, tá? Que já vem por padrão do nosso projeto. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho o /actuator, que eu acessei, e aqui eu tenho o actuator/health. Se eu pegar aqui este endereço aqui e colocar no meu Chrome, no meu navegador, né? Vocês vão ver que o status do meu servidor, ele já mostra assim, ó, up. Estão vendo? Significa que ele está ativo. Eu consigo liberar por padrão aqui dentro do Health outras, não é características, outras observações que eu posso jogar aqui. Para isso, eu preciso vir aqui, vou fechar tá, o meu servidor, eu preciso vir aqui no application.properties da minha solução e colocar isso aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Qual é a propriedade mesmo? management.endpoint.health.showDetails igual a always. Só o fato de eu fazer isso aqui já vai abrir outras possibilidades de métricas. Então, eu vou dar o play de volta na solução. Beleza? E vou abrir o Chrome e vou fazer o refresh, ó. Então, ele já mudou. Então, o que ele já me mostrou aqui, pessoal? Ele me mostrou a tag de components. Estão vendo aqui? O que é a tag de components? Bom, ele me mostrou o disk space, ou seja, o espaço em disco, né, onde eu estou rodando meu servidor, o total, o espaço free e outras informações aqui de SSL, enfim. Vocês estão vendo que eu já tenho outras métricas aqui. Daí é o seguinte, pessoal, se eu quiser fazer, por exemplo, uma métrica para ver se o meu servidor, se aonde eu hospedei o meu back-end está com internet. Porque às vezes o meu web app não consegue comunicar ou eu preciso fazer uma operação via internet de dentro do meu servidor, do meu back-end e não consigo. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso vir aqui no meu projetinho e começar a implementar ações para que ele mostre dentro do Health. Então, por exemplo, eu vou verificar a internet. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, New, eu vou criar um package, vou chamar de monitoring. Monitoring. Pronto, pode ser isso aqui mesmo. E aqui eu vou criar uma classe, eu vou chamar assim de Internet Health Indicator. Pronto, eu vou criar essa classezinha aqui. Daí aqui eu vou anotar com o @component, porque isso aqui vai ser um componente aqui da minha solução, perfeito? E a única coisa que eu preciso fazer, ó, é um implements ao Health Indicator. Perfeito? Quando eu faço esse Implements Health Indicator, ele vai dar um erro, porque eu estou assinando um contrato com o Health Indicator do Spring Boot Actuate. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar alguns métodos. Então, ó, ele está falando aqui para mim, ó, tu precisa implementar o método, sobrepor o método Health, né, que é o de saúde aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó.
Eu vou criar um outro métodozinho aqui. Deixa eu dar vários enters. Que eu tenho toque de eu trabalhar em cima da tela. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um método aqui que vai ser privado, que eu vou chamar de isInternetAvailable. Pronto. Como é que eu posso testar se o meu servidor back-end possui internet, gente? Uma das formas de testar é eu fazer um ping em algum site que nunca cai. Por exemplo, o google.com. Difícil cair, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso criar aqui uma URL que vai dar um new na URL e eu vou colocar a URL do Google. Então, Google, vamos botar aqui www.google.com, ponto e vírgula. E aqui eu vou mandar fazer um Open Connection para ver se ele vai conseguir conectar. Aqui está dando um errinho porque ele precisa de um try catch para tratar a exceção. Então, vou fazer assim. Vamos tratar exception. Se der qualquer erro é porque não conseguiu acessar a internet. Jogo esse carinha inteiro daqui, Command X, para cá. OpenConnect.connect. Beleza. Então, isso aqui significa que eu tenho internet. Tá? Se eu conseguir fazer o connect aqui, é porque deu bom. Daí aqui no health, que eu estou sobrepondo, o que eu faço? Eu tiro o return null e coloco assim, is internet available. Se a internet está ativa, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o health.up.build. Se não está ativa, health.down.build. Isso aqui é um if ternário, tá? Eu chamo de if inline, porque eu consigo colocar ele tudo numa mesma linha. Beleza? Só o fato de eu implementar isso aqui já é o suficiente. Então, por exemplo, se eu for dar o play aqui no meu servidor, beleza? E agora eu vou acessar aqui o actuator /health, eu já vou ter uma outra métrica. Olha só, eu já vou ter uma métrica de internet e uma métrica de ping. Então aqui eu consegui me conectar com o Google, porque eu consegui fazer o ping nele, e ele está mostrando que lá dentro o meu back-end está trabalhando com internet. Perfeito? Uma outra coisa que é legal aqui do Spring Actuator é porque ele traz basicamente isso aqui por padrão, né? Então eu tenho essas três aqui que são os endpoints padrão. Só que eu posso habilitar um monte de coisa aqui ainda. Quais são as coisas que eu posso habilitar? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu não me engano, aqui dentro do application.properties, a gente consegue customizar isso. Então, eu vou botar assim, ó, management.endpoint.web.exposure.include. O exclude a gente vai usar depois. E se eu colocar um asterístico aqui, ó, ele vai abrir todas as possibilidades que eu tenho dentro do meu actuator. Então vamos lá, vou rodar aqui, ó. Olha só a quantidade de endpoints que eu posso acessar. Ó, info. Então vamos explorar aqui o info. Beleza, ele não tem nada, porque daí eu tenho que implementar algumas coisas, né? Condition também, env, se eu estiver usando variáveis de ambiente, loggers, thread dump, métricas. Vamos acessar os métricas aqui. Métricas. Ó, olha as métricas que ele me mostra. Ele me mostra tudo isso aqui que eu tenho acesso, ó, todas essas tags aqui. Então aqui tem vários endpoints legais para a gente explorar. Beleza. O que eu posso, se eu não quiser explorar, habilitar tudo isso aqui, porque eu não vou usar, né, vai usar cada vez mais memórias aqui, né, do nosso back-end, o que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer um include, que eu só vai incluir o health e o HTTP, sei lá, exchanges. Esse carinha aqui. Então, se eu rodar, eu não lembro se eu preciso botar espaço aqui ou não. Acho que é assim, ó. Mas tudo bem. Se eu rodar isso daqui, ó, a única coisa que ele vai trabalhar para mim é os healths e um patch que eu posso passar aqui, tá?
Então, beleza. Então, ó, não vou ter acesso mais aos metrics, beleza? Agora eu quero mostrar uma coisa mais interessante para vocês, tá? Eu quero mostrar o que de fato se usa aqui, além do health padrão, para ver o espaço e disco, para ver a internet, enfim. Digamos que eu quero fazer um monitoramento das nossas APIs, dos nossos endpoints, ou seja, tudo que chegar eu quero ter um endpoint lá para eu ficar vendo se quais os gets estão sendo feitos, quais os posts, os puts e os deletes, né? O que eu posso fazer aqui, ó? Pessoal, eu posso vir aqui dentro da minha pastinha do monitoring e eu criar uma pasta chamada config. Eu vou chamar de config. E essa pasta config, o que eu vou fazer? Eu vou dar um botão direito, vou dar um new e eu vou criar uma classe. Essa classe eu vou botar assim, ó, http trace configuration. Pronto, configuration. Agora, isso aqui vai ser um configuration. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um bin aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, public http exchange repository, que é da própria classe web actuator. E eu vou colocar assim, ó, http trace repository. E aqui eu vou dar um return new in memory http exchange e vou dizer que isso aqui é um bin que o Spring vai monitorar para mim. Perfeito? Isso aqui. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui na minha pasta config, vou criar uma outra classezinha. Deixa eu ver se eu me lembro dela. http trace request filter. Vou chamar assim, que é a que eu costumo chamar. Faz tempo que eu não faço aqui, hein? Ainda bem que eu tenho o Javadoc no meu cérebro. Então, para eu pegar... Depois eu vou mostrar uma solução que eu fiz com isso. Para eu pegar os traces do request filter, eu tenho que fazer um http exchange filter. E isso aqui vai ser um component. Beleza? E agora o que ele vai fazer? Ele vai dizer que eu tenho que implementar alguns métodos, né? Então, primeiro ele está falando que eu preciso criar um construtor. Pronto. Dessa classe. Opa. Porque a classe Py está pedindo isso para a gente. E agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar um métodozinho. Na verdade, eu não vou criar, eu vou sobrepor o método do filter internal. Ó, eu vou fazer o override, tá? Então, estou sobrepondo aqui. Beleza, eu acho que isso aqui já é o suficiente. HTTP Serverless Response, Filter Chain, beleza. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um outro método que é o should not filter. Esse carinha aqui. Então aqui são os filtros que eu quero fazer e os filtros que eu não quero que apareça. Porque, por exemplo, digamos que eu estou usando Swagger. Eu não quero que apareça no meu trace da minha aplicação o meu acesso dentro do Swagger. Então, como é que eu faço isso? Eu faço da seguinte forma. Ó. Eu tenho um request aqui, ponto get servlet patch start with, ou contains. Vamos botar um contains direto aqui, ó. Contains. E aqui eu vou botar contain Swagger. Swagger. Pronto. Tudo que contiver Swagger eu não quero mostrar no meu trace, porque eu não quero ver a parte de Swagger. Aí eu vou botar um ou aqui. Como é que eu faço um ou nesse teclado Mac? Ou. Aqui, dois pipes. Ou. Vamos botar request contains API docs. Então, tudo que eu quero tirar fora, que não apareça nos meus filtros, eu coloco aqui as condições. Perfeito? E agora, pessoal, a única coisa que eu preciso fazer é criar um controller para eu testar isso aqui. Então, eu posso vir aqui e criar um controller para simular uma rota. Então, controller. E eu vou criar aqui, sei lá, produtos controller.
Produtos Controller. Beleza? Isso aqui vai ser um REST Controller. Vai ter um Request Mapping, que eu vou chamar de /produtos. Pronto. E aqui eu vou criar um método get só para mostrar aqui para vocês. Então, public string get produtos, que vai retornar uma string. Produtos. 2 pontos. Red Bull. 0. Isso aqui vai ser um @getMapping. Pronto. Então, sempre quando eu acessar o /produtos, ele vai me mostrar aqui na minha solução. Provavelmente isso aqui vai dar certo. Então, se eu for rodar aqui o meu softwarezinho, o meu back-end, beleza, já está rodando. Vou rodar o Actuator. Ele já habilitou aqui para a gente, ó, o HTTP Exchange, tá? Então, o HTTP Exchange, ele não habilitou antes porque eu coloquei o espaço aqui. Aqui tem que ser tudo junto na vírgula, tá? E é onde está aqui o nosso... Ó. Beleza. Ó, então aqui ele vai mostrar todos os logs. Lembrando que todos os logs com base na minha configuração aqui. Então aqui eu habilito a configuração do Exchange e aqui eu faço tudo que eu não quero que apareça. E aqui é tudo que eu quero que apareça. No caso, eu só sobrescrevi, nem precisaria, né? Porque eu só fiz o super aqui. Mas o should not filter, eu não quero que apareça o Swagger. Só que aqui está aparecendo esse /actuator. Então, tudo que eu acessar aqui, se eu der mais um enter aqui, ó, ele vai mostrar 2 vezes que eu acessei as APIs do Actuator. Isso aqui não quero que aconteça também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara aqui, vou jogar aqui e vou colocar aqui que quando vir um /actuator, eu não quero que mostre também, tá? Aqui eu posso... vamos deixar o contains, mas podia ser start with... Não, tem que ser contains mesmo. Vou rodar aqui. Pronto. Agora eu vou rodar, ó. Beleza. Não tenho nada, porque realmente eu não tenho. Se eu mandar pesquisar o /actuator, também não vai aparecer, ó. Só que agora eu vou pesquisar o /produtos. Então, eu vou botar aqui /produtos. Enter. Ó, produto Red Bull 0. Se eu for rodar aqui, eu já tenho uma métrica que eu acessei, ou alguém acessou, um app acessou o /produtos. O método get não teve header e a resposta foi 200. E o legal é que esse in-memory exchanges que eu coloquei aqui, ó, in-memory exchanges repository, o que ele faz? Ele mantém as 100 últimas exchanges na memória. Então, ele sempre vai trocando, tá? Cada nova requisição, ele vai empurrando para fora a mais antiga. Ele trabalha com FIFO, né? Que é First In, First Out. E tu não precisa controlar, fazer limpeza de quantidade máxima, enfim, porque ele vai fazer o próprio log. Então, o que é legal, pessoal? Nas soluções back-ends de vocês, configurar o Actuator, tá? Principalmente em produção. E daí tu ter um controle interno, um software interno da sua aplicação que fica sempre lendo o HTTP Exchange. E, cara, isso aí é muito da hora, tá ligado? E depois tu pode colocar até o HTTP Exchanges para acessar com o JWT só. E daí fica tudo, tipo, 100% massa, entendeu? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu vou colocar a documentação do Actuator, porque tem um monte de coisa nova, então eu não me aprofundei muito, porque eu, de fato, não tenho mais o contato, porque faz tempo que eu não usava ele, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, se você conhecia ou não conhecia, deixa nos comentários, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!